Olá, tudo bem? Como prometido e agradecendo a sugestão de alguns amigos, a gente vai continuar detalhando algumas questões do que eu trouxe no vídeo anterior. E hoje eu vou focar na questão de gestão de pessoas e gestão de competências e tudo isso diretamente relacionado à questão do ministério pastoral. Tá? Espero que seja útil para alguém. O que a gente vai verificar aqui na nossa abordagem? Pontos relevantes. Primeiro, a gente vai trazer algumas definições, tá, de alguns autores, tanto para gestão de pessoas quanto para gestão de competências. Eu vou mostrar a relação entre essas duas coisas de maneira sinérgica, ou seja, como é que uma contribui com a outra, o que isso tem a ver com o ministério pastoral, como é que eu aplico isso no dia a dia do ministério pastoral e quais são os resultados, tá certo? Vamos começar definindo gestão de pessoas. Para Milioni, gestão de pessoas pode ser definida como um conjunto de estratégias, técnicas e procedimentos focados na mobilização de talentos, potenciais, experiências e competências do quadro de colaboradores de uma organização. Lá na frente vou tratar melhor essa questão da organização. Mas veja, estratégias, técnicas, procedimentos focados onde? Em talentos, potenciais, experiências e competências. Tá certo? Isso é o que ocorre nas empresas, por exemplo. E a gente vai tratar, em toda a minha abordagem eu estou tratando aqui do aspecto humano, do aspecto jurídico da natureza da igreja como organização. Estou tratando a igreja aqui como organização no sentido do Código Civil, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, a igreja como organização e não como organismo vivo, só para pontuar aqui, tá certo? Então, em gestão de pessoas, nós vamos gerir pessoas utilizando estratégias, técnicas, procedimentos, de maneira que a gente possa potencializar talentos, competências, dentre outras coisas, para que a gente possa alavancar em determinados resultados. Na prática, a gente já faz isso, só que a gente percebe. As igrejas já fazem isso há muito tempo. Gestão de competências. Segundo Rezende, autor do livro das competências, competência é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesse e vontade em resultados reais, práticos. Tá certo? Quando eu pego esse conjunto todo e faço desse conjunto todo um resultado efetivo, né, para nós aqui, para o nosso interesse, efetivo no reino, num determinado setor da igreja, numa determinada área, num determinado evento, numa convenção, seja onde for. E eu quero focar hoje, ao tratar de gestão de competências, no CHA. O que é o CHA? CHA é uma sigla, tá? C-H-A. C de conhecimentos, H de habilidades e A de atitudes. Isso é um conceito americano, tá certo? Desenvolvido aí na década de 70 e é muito utilizado hoje na administração de empresas. Os administradores de empresas que estão me assistindo estão bem familiarizados com esse tripé chamado CHA. E é isso que eu quero trazer hoje, um pouco disso, aplicando isso ao ministério pastoral. Quais são os benefícios de aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes no ministério pastoral? Todos nós somos sabedores que a igreja é um espaço de descoberta de talentos. Muitos talentos são descobertos ali no seio da igreja constantemente. E isso é algo muito particular de cada igreja. Porém, a gente precisa aprender não só a identificar talentos, a gente precisa aprender a utilizar esses talentos de maneira que o reino de Deus ganhe com isso, tá certo? E para isso a gente precisa utilizar o CHA, né? O CHA é um resumo para definir competência, tá certo? Então, como é que eu defino competência? A partir do CHA. Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é competência. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de algo que uma pessoa sabe. Conhecimento é o domínio teórico sobre determinado assunto, sobre determinada área, tá? E a pessoa passa então a reconhecer, compreender, aplicar, avaliar padrões, conceitos, etc., a partir do seu conhecimento, a partir daquilo que essa pessoa sabe.
tenha ela aprendido numa esfera acadêmica ou não, tá certo? A habilidade. A habilidade é a capacidade de colocar em prática todo esse conjunto de informações teóricas que um indivíduo ele possui. Então, ela está vinculada não apenas ao saber como conhecimento, mas ao saber fazer, ou seja, colocar em prática o conhecimento. E por fim nós temos a atitude. Né? A atitude, por fim, ela é determinante. Tá certo? Por quê? Porque ela tem muito a ver com o querer fazer, com a proatividade do cristão, a disposição, a vontade de tornar possível tudo aquilo que eu sei fazer, né? Tudo aquilo que eu conheço teoricamente e também sou habilidoso em fazer, estou decidido a usar essas minhas habilidades para o crescimento do reino, para o avanço do evangelho. Então nós temos aí o chá, né? O conhecimento, que tem a ver com saber, tá? A habilidade, que tem a ver com saber fazer, e a atitude, que tem a ver com querer fazer, com a proatividade do cristão. Aí me lembro lá de Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Trazendo isso para uma linguagem um pouco menos da administração, um pouco mais voltada para a teologia, a gente tem ortodoxia e ortopraxia. São dois conceitos que os teólogos que estão me assistindo conhecem bem. Na ortodoxia nós temos o que aqui seria equivalente ao saber, ao conhecimento teórico, né? Aquele arsenal de informações que constituem a nossa regra de fé e prática, aquilo que a gente precisa saber acerca de Deus, acerca do plano de Deus, da vontade de Deus, etc., e que se encontra na Bíblia Sagrada, como nossa regra de fé e prática. Então, muito do nosso conhecimento teórico está embasado ali. O respaldo que nós temos para a nossa prática está na Bíblia, né? No conhecimento bíblico que nós temos. O conhecimento teológico, ele nos ajuda nesse processo. A habilidade estaria mais vinculada à ideia de ortopraxia na teologia. É quando eu coloco em prática tudo aquilo que eu já sei. Por exemplo, a Bíblia pode trazer uma teologia da oração. Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, eu sei que eu preciso orar a Deus, eu posso orar de pés, de joelhos, de bruços, né? Eu posso orar em nome de Jesus, eu posso orar com fé, eu posso orar segundo a vontade de Deus, ou seja, eu tenho várias informações, um conjunto de informações para fundamentar uma teologia bíblica de oração. Ok, então, conhecimento, saber. Mas eu não oro, então eu não fui para o próximo passo, né? Porque o próximo passo é o quê? É saber orar, é orar como convém, é orar da maneira que a Bíblia diz que eu tenho que orar. E a atitude, que é ir lá e orar, porque não adianta eu saber tudo sobre oração e não orar, de maneira nenhuma. Então, é tipo isso, essa questão aqui trazendo para uma linguagem mais teológica, seria basicamente isso, ok? Quais são os benefícios do chá para a igreja? Ela vai obter melhores resultados, porque ela tem pessoas aptas a desenvolver os seus talentos, e o reino de Deus ganha com isso. A gente tem um problema grave e crítico hoje dentro das igrejas, que a gente tem a pessoa certa no lugar errado, o vaso certo no lugar errado, né? Quem nunca viu isso? E às vezes, ao invés de trazer soluções e resultados positivos, a gente acaba tendo problema e muita dor de cabeça. Os pastores que estão me assistindo aqui, que eu digo. Então a gente precisa identificar talentos, né? Após identificar, desenvolver esse talento, ou seja, eu preciso ofertar um espaço para que essas habilidades elas sejam colocadas em prática. E quando eu estou falando aqui de habilidades, isso envolve muitas esferas e a gente vai ver isso lá na frente, tá? E eu preciso formar talentos também. A gente precisa ter aquela cultura cristã de formar discípulos, né? De formar talentos. Que a igreja seja um espaço de constante formação de talentos em todas as áreas. Todo líder precisa ter essa visão no espectro de ministério pastoral. A igreja é uma empresa, uma vez que eu estou tratando ela numa linguagem, né, tão organizacional. Não, a igreja não é uma empresa. Como eu falei anteriormente, do ponto de vista espiritual, a igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo místico de Cristo, né? Do ponto de vista humano, ela é uma organização, tá? Ela existe de fato de direito como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tá? E a ênfase aqui nessa minha abordagem é uma ênfase organizacional. Ou seja, eu não estou tratando da igreja aqui como um organismo vivo. Eu estou tratando da igreja aqui como uma organização, tá certo? Com todas as burocracias que ela tem como organização.
Uma igreja como organização, ela precisa de talentos para diversas áreas e setores. Todas as igrejas têm uma área financeira, tem uma tesouraria, algumas têm área contábil, ou então pagam, às vezes, agências de contabilidade, né, para fazerem essa contabilidade anual. Né? As igrejas mais organizadas têm isso. Outros fazem a sua própria contabilidade. Né? Tem uma área jurídica que vai auxiliar na questão de documentos da igreja, estatutos, regimentos internos, regulamentos, etc, etc, etc. Nós temos aí o setor jurídico, que com certeza auxilia muito. Quando a gente tem talentos assim na igreja, a gente economiza muito, para ter certeza. A área educacional, que pode ou não ser teológica, tem igrejas que não se limitam apenas à área teológica. É muito importante que toda igreja invista, do ponto de vista educacional, na área teológica, que os irmãos sejam teologicamente bem informados. Mas ela não precisa se limitar apenas a isso, tá certo? A partir do momento que a gente tem profissionais da educação dentro da igreja, a gente pode potencializar isso, inclusive, para melhorar a qualidade, por exemplo, da nossa escola bíblica dominical. Já pensou você trazer para o quadro da escola bíblica dominical professores? E quando eu falo professores, não estou dizendo que outras pessoas não possam ser, estou dizendo que essas pessoas vão utilizar conhecimentos que elas já detêm para fazer com que a qualidade, com o nível das aulas, da exposição, da didática, das metodologias, enfim, das técnicas de ensino, sejam extremamente bem-sucedidas a partir do momento que a gente tem profissionais que lidam com isso no dia a dia. A área tecnológica toda igreja precisa hoje. Né? As igrejas maiores têm data show, têm computadores, algumas têm diversos computadores, computador para tesouraria, computador para secretaria, né? Um computador ali que controla o som, tem a mesa de som, né? Tem os instrumentos, enfim. Então, a área tecnológica ajuda muito nessa questão. Né? Tem a internet que se usa na igreja, Wi-Fi, enfim. A área tecnológica, hoje, ela é indispensável. Tem igrejas que utilizam, inclusive, sites, plataformas digitais, etc. Então, a área tecnológica, hoje, ela é uma grande aliada da igreja. É bom quando nós temos dentro da igreja pessoas voltadas para essas áreas, seja para TI, seja para outras áreas, né? Que possam, de alguma forma, contribuir no reino de Deus também nessas áreas. Área publicitária, né? A igreja precisa sempre fazer a divulgação dos seus eventos, a publicidade dos seus eventos, etc., do que acontece. Já pensou, tem um profissional ali do marketing, por exemplo, dentro da igreja, da publicidade, propaganda, isso vai ajudar bastante, né, no transcorrer de várias atividades que a gente desenvolve de natureza publicitária. Dentre outras diversas áreas que eu poderia elencar aqui. Me falta tempo para elencar. São talentos que a gente precisa utilizar também na igreja de maneira estratégica. Infelizmente, muitos pastores não têm esse olhar. E a minha proposta é abrir esse olhar para alguns pastores. Observe, um bom advogado ele pode contribuir muito na igreja. Professores, profissionais de TI, administradores, teólogos, web designers, contadores, psicólogos, dentre outros, podem utilizar seus conhecimentos para potencializar várias áreas da igreja como organização. Tá certo? A gente precisa ter esse olhar. É preciso valorizar pessoas. Gestão de pessoas e gestão de competências trabalha com essa ideia. Eu preciso valorizar pessoas. E eu preciso utilizar corretamente talentos. Como é que eu faço uma boa gestão de competência? Primeiro, identificando talentos. Primeiro, identificando o que as pessoas sabem. Segundo, identificando como elas são hábeis naquilo que elas sabem. Qual é o grau de habilidade que elas têm para desenvolver determinadas tarefas. É o chá, lembra? E segundo, qual é a disposição, a disponibilidade, a voluntariedade que essas pessoas têm de utilizar esses conhecimentos em prol do reino de Deus. Nós precisamos acordar para essa questão. Por quê? Porque isso só traz benefício para a igreja quando a gente utiliza talentos. A gente tem que valorizar, as pessoas vão se sentir valorizadas, né? Vão perceber que seu conhecimento é útil lá fora, mas também pode ser útil para o reino. E a gente precisa utilizar esses talentos, sempre com aquela mentalidade de que talentos formam outros talentos dentro da igreja. E eu quero concluir aqui essa abordagem dizendo que isso não se refere só a pessoas que têm nível superior. Tá? Se uma pessoa sabe fazer qualquer coisa, um bom pedreiro, um bom pintor que é habilidoso no que faz, uma boa cozinheira, tá certo? Isso envolve todos os graus do saber, desde o primário ao superior, tá certo? Ao pós-doutorado.
Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem.